Olá, bem-vindo a todos e todas. Esse é o Pod Blink, um espaço criado pela Blink para abordarmos assuntos importantes e relevantes. A Blink, a internet favorita dos mineiros, é a realizadora desse podcast e conta com o apoio da Jovem Pan em mais uma edição desse projeto. E nesse mês especial dedicado às mulheres, vamos falar sobre um tema fundamental: mulher no mercado de trabalho. Lugar de mulher é onde ela quiser. Esse podcast, gente, vem de encontro a um conjunto de ações internas realizadas pela Blink, voltadas para o mês da mulher. O Pod Blink é uma oportunidade de conseguirmos levantar pautas relevantes para as mulheres e uma forma de atingir mais pessoas. Essa é a segunda edição do nosso Pod Blink e a gravação estará disponível no nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Eu sou a Aline Aguiar, eu sou supervisora de relacionamento da Blink, eu sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, sou pós-graduada em gestão da informação de pessoas e agora termino uma outra pós em relacionamento com o cliente. Eu sou amante da comunicação, de artes e manifestações culturais de forma geral. Eu sou uma entusiasta de comportamento humano e causas sociais. Eu também já fiz dança, teatro, já também fiz estudos de produção cultural. E a maioria da minha vida profissional ela foi levada para o atendimento a cliente e resolução de problemas. Então, eu sou uma amante do cliente, eu sempre quero fazer aquele algo a mais para o cliente, para fazer aquele uau, sabe? E se diferenciar, causar aquele encantamento no cliente. Eu amo entender e poder propor soluções para aquele cliente, também para as pessoas. Eu adoro conversar e aproveitando que a gente está aqui conversando, eu quero apresentar cada um de vocês aí para o pessoal. Também quero expressar a minha eterna gratidão pela Blink, a parceria da Jovem Pan, por estar abrindo esse espaço para a gente. A nossa primeira convidada é uma verdadeira multifacetada no mundo profissional. Ela já fez de tudo um pouco, ó. Trabalhou como recepcionista, atendente de bar, promoter, hostess e já fez várias outras coisas. Ela formou em organização e produção de eventos, fez uma pós em marketing digital, negócios e estratégias. A Fernanda Batista é a mente brilhante por trás do Mulheres na Produção. É um projeto muito bacana que vamos falar mais um pouco. Com mais de 24 anos de experiência na indústria de eventos, ela é uma especialista em produção executiva e operacional, com foco particular nos segmentos de shows, festas, festivais e eventos corporativos. E não podemos esquecer de mencionar que ela começou essa jornada somente com 16 anos. E ela é mãe da linda Vitória. Obrigada pela presença, Fernanda. Eu que agradeço, Aline. Estou muito feliz de estar aqui. Bacana. Ao lado da Fernanda, a nossa ponta, nós temos a Michele Oliveira, uma personalidade vibrante e um talento inegável. Ela é cantora, compositora, instrumentista, toca percussão na banda Marimbando, que faz músicas que nos fazem pensar e dançar. Michele também tem um projeto chamado Música de Preto, onde interpreta músicas de autores negros em voz e violão. Foi vocalista da banda de funk soul Cromossoma Africano e de grupos de samba como Dibantu e Samba na Roda da Saia. É back vocal dos MCs Roger Def, Dr. Bull e Xabê e recentemente participou da gravação do novo álbum do músico Herbert Almeida e agora se prepara para lançar o seu primeiro trabalho solo. Ela é bacharel em artes públicas, nossa. Ela é bacharel em artes plásticas, locutora, estuda teatro, dublagem e começa a atuar no ramo da tatuagem. E em meio a tudo isso, olha só, ela equilibra com graça e amor a maternidade, sendo mãe de 3 filhos adoráveis. É um prazer ter você aqui com a gente, Michele. O prazer é todo meu, Aline. Obrigada pelo convite. Por nada. Para completar e para representar a Blink, nós convidamos a nossa colaboradora Josiane Santos, uma mulher que traz consigo uma vasta experiência e um compromisso notável com a segurança e o bem-estar no ambiente de trabalho.
Josi iniciou sua carreira aos 21 anos como técnica de segurança e desde então acumulou experiência em diversos setores, né, Josi? Incluindo metalurgia, área hospitalar, indústria alimentícia, até chegar à área de telecom na Blink. Conhecida por seu carisma e compreensão, além da sua dedicação e empatia em prol da conscientização e prevenção de acidentes, Josi é uma voz fundamental na promoção de ambientes de trabalho seguros e inclusivos. Estamos muito felizes em tê-la conosco, Josi, fortalecendo o time da Blink. Seja super bem-vinda. Obrigada, Aline. E para completar o nosso time de convidadas inspiradoras, temos a Luísa Parreiras, uma figura de destaque no cenário do futebol feminino e no mundo jurídico. A Blink tem o orgulho de recebê-la aqui conosco. Para quem não sabe, né, gente? A Blink é a patrocinadora oficial do América Futebol Clube e agora também é patrocinadora das Espartanas, que é o time de futebol feminino do América. Advogada especializada em direito desportivo, ela exerce o papel de gerente de futebol feminino no América Futebol Clube desde 2019, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento e promoção desse esporte. A sua formação inclui gestão de futebol pela CBF Academy, gestão técnica no futebol pela Universidade do Futebol e participação no programa de liderança feminina no futebol da Federação Paulista de Futebol. Além disso, ela é palestrante convidada em diversos eventos sobre futebol feminino e direito desportivo, e professora de MBA em Negócios do Esporte e Direito Desportivo na Faculdade Cedinha, em Belo Horizonte, desde 2019. Ufa! Estamos empolgados para ouvir suas perspectivas sobre as mulheres dentro do campo, tá bom? Combinado. Vamos lá? Obrigada pelo convite, obrigada a Blink também por ser nossa parceira aí nessa causa tão importante. Tamo junto. Então, gente, olha esse time aqui de feras que a gente tem. Um time de peso, que eu estou muito orgulhosa de estar aqui dividindo a mesa com elas. Vou fazer algumas perguntas. Uma pergunta direcionada para Fernanda primeiro. Vamos lá, Fê? Vamos. Fernanda, conta pra gente como foi a sua jornada profissional desde as primeiras experiências que você teve, por que você decidiu ir para a área de produção de eventos e quais foram os seus maiores desafios nesse mercado? Nossa, eu falo para minha comunidade lá no Mulheres na Produção, que são mulheres que já estão no mercado e mulheres que querem entrar. E eu sempre faço uma pergunta para elas assim: a produção te escolheu ou você escolheu a produção, né? Levando para um lugar mais amplo. Nós escolhemos a nossa profissão ou somos escolhidas pela profissão, né? No meu caso, eu escolhi, assim, eu lembro desde muito pequena, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com eventos, e eu sou do interior, eu sou de uma cidade que chama Juatuba, aqui do lado de Belo Horizonte, e na minha cidade não tinha oportunidades, e eu vim para Belo Horizonte já com foco em trabalhar com eventos. E essa minha trajetória, quando você fala que eu fui recepcionista, trabalhei em bar, foi o caminho que eu encontrei para conseguir entrar no mercado, né, para conseguir trilhar a minha história ali, para chegar até a produção geral de um evento. Então, eu sempre tive essa vontade, eu sempre fui focada em conquistar o meu objetivo. Depois de alguns longos anos trabalhando, investindo, procurei uma qualificação, eu consegui chegar, né? Consegui chegar num cargo de produção geral de um evento. Você sempre esteve envolvida com eventos de uma certa forma? Sempre, assim. Durante um tempo eu tive outros trabalhos paralelos, eu não me dedicava de forma exclusiva, até quando eu consegui realmente entrar no mercado, as pessoas me conhecerem, aí eu tenho uns 15 a 18 anos que acredito que 18, não, mais, desculpa. 24 anos, né, é o tempo que eu tenho de jornada trabalhando em eventos, mas me dedicando exclusivamente à produção de eventos já tem uns 18 anos. Demais. Parabéns. E os maiores desafios que você enfrentou? São desafios diários, né? A produção de um evento é um ambiente muito dominado por homens, né? Principalmente nos cargos de liderança e de gestão. E para a gente conquistar o nosso espaço ali, ser reconhecida como uma profissional de eventos é desafiador. E é diário. É um desafio diário, assim. Eu acho que o desafio, a nossa profissão não é uma profissão reconhecida, né? Não é uma profissão, apesar de terem cursos, né, de graduação, que você tem um diploma, para trabalhar com eventos, você tem que ter muito mais que o diploma. Você tem que ter o relacionamento, você tem que ter o network, você tem que ter ali as pessoas que vão te conhecer para te dar oportunidades. Então, eu acho que o meu desafio, e eu vejo, depois de tantos anos no mercado, o desafio das mulheres que estão entrando no mercado também, é
a portinha abrir, é alguém dar uma oportunidade para a gente mostrar competência, para a gente mostrar que somos, né, capazes de assumir aquele lugar de produção. Então, eu acho que o maior desafio que eu vivi, eu ainda vejo mulheres passando, é realmente ter a primeira oportunidade para marcar o seu espaço nesse território como profissional. Bacana. Sem a primeira chance, a pessoa não tem Não como vai, se né? mostrar. Verdade, bacana. Agora, a minha pergunta para Luísa. Luísa, como gerente de futebol feminino na América, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e que você enxerga hoje ainda enfrentar para promover o crescimento do futebol feminino? Bom, acho que muito a ver com o que a Fernanda disse, né? Assim, são desafios diários. Num primeiro contexto, a gente falando de um ambiente predominantemente masculino, que é o futebol, num país em que a cultura do futebol é uma cultura para homens, né? Para homens praticarem, para homens assistirem ao futebol. Existe algo histórico, não sei se é de conhecimento de todos, mas durante um período na nossa história no Brasil, durante a ditadura militar, a prática do futebol por mulheres foi proibida. Então havia um decreto-lei que proibia as mulheres de praticar o futebol, por argumentos de que o corpo da mulher não era propício para a prática esportiva. Então a gente tem um período aí, durante a história, de proibição, e não só de praticar, mas também de ter o hábito de ir a um estádio de futebol e poder assistir ao futebol. Então, se já era proibido praticar, assistir, imagina a gente conseguir entrar no mercado de trabalho e poder trabalhar com homens. E agora, mais ainda, num período curto aí de 10 anos para cá, a gente vê a modalidade do futebol feminino realmente evoluir, né? A gente tem espaço para que meninas, adolescentes e aí mulheres comecem a praticar e mais ainda que isso vire uma profissão, né? Que você possa ter uma carreira profissional praticando o esporte e também, como no meu caso, de várias outras mulheres que estão entrando no mercado agora, de poder trabalhar no futebol, seja na gestão, seja numa função técnica, né? A gente começa a ver treinadoras, a gente começa a ver preparadoras físicas, que são aquelas mulheres responsáveis por dar o condicionamento físico para a atleta. Então, ser gerente, estar como gerente, que hoje é a minha atual função, ainda envolve todo um desafio cultural, né? Não só do conhecimento. O futebol ele vem cada vez mais se especializando e exigindo cada vez mais profissionais qualificados. Então a gente tem ainda um desafio de mercado, um desafio de compreensão e espaço da mulher poder estar no futebol, independente da função. Como você disse aí, né, na apresentação, esse curso de liderança no futebol para mulheres não é somente no futebol feminino. É realmente a mulher poder reconhecer que ela tem espaço em várias situações, várias ocasiões dentro do futebol. E a gente fala, inclusive, de jornalistas, né, de pessoas que podem trabalhar em cargos administrativos dentro de um clube de futebol, que no fundo é uma empresa. Então, quando a gente pensa numa estrutura organizacional, com organograma, processos, governança, vem aí dentro ainda de uma cultura muito masculinizada, por assim dizer. Não vou dizer nem machista, mas masculinizada. Então, o ser gerente, estar como gerente no futebol feminino, é só um pedacinho do desafio dentro desse contexto todo que é o universo do futebol, né? Hoje, o futebol, ele é responsável por quase 5% do PIB no Brasil. A gente fala de uma indústria muito grande que envolve não só atletas, mas também toda uma estrutura administrativa e de pessoas que querem trabalhar com futebol. E olha que o futebol é um dos esportes mais valorizados, né? E mesmo assim, ainda dentro do feminino encontra esse grande desafio. Sim, muito por isso, por essa proibição histórica, né? A gente não ter essa possibilidade de praticar e se pratica muito menos de poder trabalhar com futebol. Então, a gente que trabalha, a gente passa o dia a dia, muito se fala. A gente está realmente num processo de crescimento e de evolução, tem muita coisa positiva ainda para ser conquistada e para se fazer. Bacana, obrigada. Gente, vocês estão vendo aqui que é só mulher de peso mesmo e profissões assim que teoricamente profissões não consideradas para mulheres, né? Digamos assim, que a sociedade não considera profissões para mulheres. A gente está aqui para mostrar para vocês, para quebrar esse paradigma aqui. Já aproveitando dentro disso, vou perguntar para a Michele como que ela equilibra a carreira dela multifacetada de
cantora, tatuadora, dubladora, percussionista e mãe de 3 filhos, Michele. Você já enfrentou também algum tipo de discriminação de gênero em suas diversas funções? Conta pra gente aí do seu desafio. É um desafio assim diário, né, de conseguir conciliar todas essas coisas. Mas tudo começou durante a pandemia. Até a pandemia, eu tinha um estúdio junto com meu ex-companheiro, né, de ensaio de bandas. E aí, durante a pandemia, esse estúdio fechou. Então, eu tive que me reinventar como artista. Eu trabalhava com música também. Sou formada em artes plásticas, mas não trabalhava na área. E aí eu tive que me reinventar como artista para sobreviver de arte, que eu vivo exclusivamente disso, né? Passei a viver exclusivamente disso. E aí eu fui para a área da dublagem, fiz 2 cursos de dublagem com a Alessandra Carneiro, Marcelo do Vale. E aí eu tive que fazer o teatro para poder trabalhar na área de dublagem. É, Durante a pandemia, eu apresentei um programa de web rádio na Matula Web Rádio, onde eu apresentava só mulheres pretas de Sensacional. estilos variados, para focar mesmo nessa base da pirâmide, né, que é tão desvalorizada, é tão deixada de lado, assim. E, e aí eu tive que ir fazendo para viver de arte no Brasil, você acaba tendo que fazer muitas coisas para conseguir sobreviver, né? Então Equilibrista. eu tive que ir ampliando inegavelmente alguma coisa vai ficar. A gente não vai conseguir dar conta de tudo, porque é humanamente impossível conseguir fazer todas essas coisas perfeitamente bem, assim, né? Tipo, uma tatuadora vive só de tatuagem, né? Uma atriz vive só de teatro, e eu tô tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo, por necessidade e também por prazer, por gosto pela arte, por todas as artes, assim, né? E as dificuldades em relação ao gênero, a gente encontra em todas as áreas, acredito, né? Em qualquer profissão. Nas artes plásticas, por exemplo, tipo, estatisticamente, as mulheres são maioria nas escolas de arte. Mas você entra numa galeria, elas são minoria Expondo, né? expondo, A né, como maioria dos artistas artistas. são os homens. Na música, né, a gente vê questões, tipo, tanto de desqualificar a capacidade profissional das mulheres, né? A maioria dos homens, por exemplo, no universo do rap, não escutam mulheres no rap. Né? A gente vê aí vídeos de pessoas entrevistando homens, né, e perguntando qual mulher você escuta, e aí os caras ficam bugados, assim, né, tentando lembrar alguém, assim, porque na verdade não escutam, né, eles Acabam se fortalecendo se ali, né? fortalecem entre si, né. A mulher, ela geralmente é a que está mais lá estudando, se preparando, mas na hora de obter o sucesso, a gente sabe que a maioria vai para o homem, Sim. né? Na tatuagem é a mesma coisa, assim, né, tipo, os homens são tidos como mais qualificados para a profissão, né, quando vem uma profissional mulher, apesar da gente ser mais delicada, né, ter mais lido com a coordenação motora fina e tal, os homens ainda são mais confiáveis, né? Porque historicamente eles trabalham nessa área há muito mais tempo, as mulheres estão chegando ainda, né, em algumas profissões. E então, no meio da música também, tipo, tem a questão da exposição do corpo feminino, né? Assim, a mulher não basta ela cantar, ter a voz como instrumento, ela ainda tem que expor o corpo, né? Performar feminilidade, né? Você não vai ver nunca um cantor fazendo um show de sunga porque o mercado exige que ele faça isso, sabe? A não ser que seja por vontade dele, assim. E já para a mulher isso é quase uma imposição, né? E a beleza, a juventude, né? Você tem que ser nova, tem que ser bonita, tem que ser gostosa, né? Então, tipo, isso está presente o tempo todo em todas as áreas, assim. Pessoalmente, a gente acaba, eu particularmente, não sei falar, tipo, um fato exclusivo, assim, no momento, assim, que me vem à cabeça, mas diariamente a gente é bombardeado por pequenos preconceitos, assim, né, desvalorização e que tentam diminuir a gente como profissional em todas as áreas, assim. Cachê, você já percebeu um cachê diferente porque era um artista homem e para o seu foi diferente? Não que eu tenha conhecimento, mas eu não duvido que aconteça, que exista, né? Bacana.
Que pena, mas estamos aqui É. na luta para mudar esse cenário, né, gente? E tem uma outra questão também que eu percebo que é muito diferente o preparo para um show, por exemplo. Sabe, o homem coloca uma camisa, uma blusa, penteia o cabelo, faz a Às barba ou vezes, não, é, e vai fazer um show. A gente, como mulher, a gente tem que preocupar com cabelo, unha, maquiagem, maquiagem, estilista. produção, figurino, acessórios, uma série de coisas. Você não vai tocar com uma roupa que você usaria no dia a dia. E Uhum. isso tem um custo também, né? É. Metade do seu cachê vai embora ali na sua preparação para um show, né? Como mãe, eu sinto que às vezes eu já chego pro show assim exausta, sabe? Porque a vida não para porque eu vou fazer um show, né? Os filhos, as demandas dos filhos, as necessidades da casa estão lá todos os dias, independente do compromisso que eu tenha com a música, com a arte, né? E, e os homens nem sempre têm essa demanda, assim, né? De ter outros trabalhos antes de uma apresentação musical. E às Ele é vezes eu chego que. respeitado já só já pro trabalho dele, aí o poupam de outras coisas. A mulher, ela tem que estar presente, ainda sendo mãe. Exato. Não deixou de ser mãe porque vai cantar. Não. Mais algo que você queira relatar? Josi, vamos lá, Josi. Como técnica de segurança, você desempenha várias funções que eu quero que você me explique o que a técnica de segurança faz. E eu quero que você me conta da importância de ter uma figura feminina dentro de uma área que geralmente de empresas de telecomunicações você vai lidar, maioria, principalmente com segurança do trabalho, com homens, né? Então eu quero que você conta quais são os desafios e como que você atua dentro do mercado. Sim, o meu papel fundamental na Blink, né, é sempre levar melhorias para o ambiente de trabalho, trabalhando em prol à saúde, a prevenção de acidentes, né, para tentar minimizar o menos possível de acidentes no ambiente de trabalho. Então, que nem você mencionou aí, nós temos, a maioria são homens, então a gente tem que ter uma postura de impor no momento certo, chamar atenção no momento certo. Então, esse é um desafio que eu vejo assim de grande importância, né, para chegar ali, impor, né, e ter algo ali em troca, que é o respeito. Então, o respeito que eu tenho referente aos colaboradores da Blink, tanto homens como também mulheres, é uma coisa assim esplêndida, né, em questões de a gente colocar algo ali em prol a melhorias para o ambiente de trabalho, o cuidado em si com cada colaborador e esse retorno, é o respeito que eu sinto, né, por eu ser mulher e atuar nesse ramo de diversidade mesmo, de estar atuando como técnico de segurança do trabalho. Você já atuava em telecom antes? Qual foram as Sim. áreas que você atuou? Sim, aos 21 anos eu iniciei a carreira como técnico de segurança do trabalho e já atuei em áreas hospitalares, indústrias alimentícias, metalúrgicas também. Então, assim, eu sempre tive essa responsabilidade. Eu, como mulher, chegar ali, né, fazer um treinamento e me impor para ter esse retorno de respeito mesmo. Bacana. Aproveitar e fazer uma pergunta para vocês três que são mães. Como que a maternidade influenciou ou influencia na carreira de vocês, na escolha profissional? Posso começar? Pode. No meu caso, eu sou mãe solo e, a Vitória não foi planejada, pelo menos não nesse plano, né? Não nesse plano, ela veio. E quando eu descobri que eu estava grávida, demorei uns 3 meses para descobrir que eu estava grávida. Eu tinha acabado de ter minha carteira assinada pela primeira vez como produtora de eventos. Tinha 5 dias que minha carteira tinha sido assinada, para ser mais exata. E aí veio inúmeras questões, né? Eu trabalhei tanto para chegar até aqui. Antes de descobrir que eu estava grávida, eu nunca almejei ser mãe, nunca almejei casar, ter família. Eu acho que eu nunca tinha segurado uma criança, para ser sincera. E aí, quando eu descobri, eu fiquei 3 dias em choque. Falei, o que eu faço? O que eu vou fazer agora, né? Minha profissão sempre foi algo muito importante para mim. E aí, eu lembro que eu liguei pra minha irmã foi a primeira pessoa, ela falou, olha, eu não vou interferir na sua escolha, tô aqui pra te apoiar. E eu falei, cara, não tem jeito, ela é minha. Nem sabia se era menina, eu já falei, ela é minha. Não tem como, assim, vou assumir essa bronca e ela é minha. E aí fui levar pra minha família, né?
primeiro eu contei para os meus chefes na época, que super me acolheram. Bacana. Falei, olha, eu já trabalhava com eles há algum tempo, de freelancer, e era o maior desafio. Eu tava com muito receio, né? Olha só como que a gente se sente, né? Descobri que eu estava grávida e meu maior receio era eles acharem que eu tinha feito aquilo de propósito no momento que eu estava sendo contratada. Olha isso, a nossa cabeça, né? E aí, um deles tinha acabado de ser pai, eles super me acolheram. Fernando, fica tranquila, nós te conhecemos. Enfim, tem fotos minhas de barrigão de 8 meses, fazendo fat boysling para 10 mil pessoas. Aí eu tinha um segurança que ia na frente, abrindo caminho para mim no meio do evento, e eu passando barriguda ali, trabalhando. E aí levei para minha mãe, eu lembro de uma fala da minha mãe assim, minha filha, mãe de 3, né, eu e mais 2 irmãos, filho não faz a gente desistir dos nossos sonhos. E a gente vai dar um jeito e você vai continuar a sua carreira. Deixa que a gente ajuda. Minha família me acolheu muito. E a Vitória foi criada em bastidores de evento. Hoje mesmo eu estava olhando meu currículo, fazendo umas atividades, eu vendo uma foto minha, eu estava apresentando o evento, e a Vitória com 4 anos, e ela aqui no meu colo, e eu com o microfone na mão, assim. Eu tenho várias fotos dela em bastidor de evento, sabe? Então, assim, ela veio para mim como presente, mudou a minha vida. Eu não me imagino a minha vida sem a minha filha. Por isso que ela chama Vitória até. Vitória com 2 T's. É desafiador, não é fácil, mas também desde quando ela nasceu, eu sempre busquei ambientes de trabalho que me aceitasse. Que aceitasse ela. Desde quando ela nasceu, né? Agora veio a pandemia, a gente entrou nessa onda de trabalho virtual, né, o home office. Desde 2012 eu trabalho, desde quando ela nasceu. Todos os meus líderes, a partir dali, todas as empresas que eu entrei, o meu primeiro negociado era assim: eu preciso ter o meu tempo com a minha família, com a minha filha em casa, eu sou mãe solo, eu vou trabalhar no seu evento, mas eu vou sair de casa quando eu começar a construir o seu evento. A pré-produção toda eu faço de casa. Então eu tive pessoas ao meu redor também que viraram ali minha rede de apoio, que é muito importante, mas minha filha só veio para somar, assim. Não é um mar de rosas, nós sabemos, né, que a maternidade não é. Ela está entrando agora na adolescência. Mas é maravilhoso. Sou muito apaixonada com minha filha e muito feliz por ser mãe. Bacana. A rede de apoio faz muita diferença, né, meninos? Total. Faz toda a diferença. Sim. As minhas 2 mais velhas têm 20, a Maria Clara tem 20 e a Maria Luísa tem 18. E foi uma atrás da outra, assim, a Maria Clara estava com 9 meses, eu descobri que eu estava grávida de novo, assim, foi um desespero, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou criar 2 crianças de uma vez só, né? 2 bebês. E era tipo uma no colo, a outra engatinhando, assim, né? Um desafio. E eu tive que largar a música, assim, né? Fiquei uns 3, 4 anos sem tocar. E quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei na área de design de joias. E eu ia trabalhar e o peito enchia de leite, né? E a gente ficava chorando de desespero, porque a gente ficava pensando, elas estão morrendo de fome, né? Mas sobrevivem, né? Parece que a gente sofre mais de... Você tem rede de apoio também nessa época? Na época eu morava em Vespasiano, longe da minha família. Minha mãe também não era uma avó, aquela Presente. que dava o primeiro banho, essas coisas, sabe? De estar ali no cuidado, assim. Perfil mais presente. Então eu não tinha essa rede de apoio, por isso eu tive que ficar um tempo assim longe da música, né? Por causa da noite, né? Que era um período que era importante eu estar com elas e tal. Então eu fiquei um tempo afastada da música, assim. Já o Raul Caçula é filho do segundo casamento com um músico, né? E ele cresceu dentro do estúdio. Tem foto dele dormindo dentro de case, no fundo do palco. Já faz parte do cenário também. É super musical, adora, canta afinadamente, fica brincando no teclado, criando músicas lá. É um outro universo, assim, outra criação. E você, Josi? Eu sempre quis ser mãe. A minha filha foi planejada. Porém, antes de eu ter ela, eu tive um aborto espontâneo de 3 meses para 4 meses. E assim, eu queria ter um menino em mente, né? Meu primeiro filho, eu quero ter um menino. E eu tive esse aborto espontâneo. Tive aborto espontâneo, o médico solicitou para fazer a biópsia, para saber por qual motivo que eu tive aquele aborto. E identificou que, assim, não teve nenhuma anomalia no feto e era um sexo masculino. Então, nesse período, eu fiquei muito fragilizada. Assim, até mesmo em pensar em ter outro filho. Eu pensei assim, nossa, será que eu vou passar pelo mesmo problema? E Deus me deu força e eu segui em frente e passou uns 6 a 7 meses, eu engravidei novamente.
e veio uma menina chamada Glória Isabela, porque assim, pelo relatório médico, eu não consigo segurar. Então, assim, ela foi uma vitória na minha vida. E isso, eu não posso, assim, isso, exatamente. Então, foi um desafio que eu tive na minha vida de aceitar, de ter forças, né, para criar, assim, para segurar, vamos dizer assim, a cada mês que passava, eu tinha aquele receio, não, será que esse mês vai? Ah, não, será que esse mês não vai? Então, assim, a força que eu tive, né, é claro, Deus sempre em primeiro lugar, e eu tive minha menina, e hoje ela está com 9 anos, né, então, assim, quando eu iniciei eu já estava atuando, né, na área de segurança do trabalho e eu sempre tive o apoio da minha mãe. Então minha mãe falou assim, Josi, no que for preciso, depois que você ganhar neném, você pode deixar comigo que eu vou estar olhando. Então assim, eu sempre tive o apoio assim, né, dos meus pais em si, principalmente da minha mãe. Então ela cuidou da minha menina até uns 2 anos de idade. Posterior a isso eu coloquei ela na escola integral. Né, as primeiras semanas assim eu ficava com o coração apertado, né, porque a gente chega lá, deixa, fica chorando. E quando eu ligava para saber como é que ela estava e ela eu só escutava ela chorando, né? E a tia lá, não, pode deixar, uma semana que ela vai estar ok. E assim, realmente, em uma semana ela parou de chorar. E assim, finais de semana que não tinha escolinha, ela já perguntava, ô mãe, que dia que eu vou para a escolinha? Então, assim, assim, às vezes eu ficava com receio, com aquele sentimento, assim, de culpa, muitas das vezes. E, ao mesmo tempo, me sentia forte, porque, assim, era algo que eu estava buscando em melhor para ela, em prol ao crescimento dela. Então, assim, muitas vezes eu pensava assim, ah, não, eu vou desistir. Aí já vem aquela força, não, ela merece o melhor, então você tem que seguir. Então, eu sempre tive essa força aí, e graças a Deus até hoje, e 9 aninhos, graças a Deus. Demais. Luísa, mudando um pouquinho assim de assunto, como professora de MBA, Negócios do Esporte, do Direito Esportivo, você tem a oportunidade de influenciar e educar as próximas gerações profissionais do esporte, né? Então, quais são os principais valores e princípios que você espera transmitir para os seus alunos, para essas pessoas que se inspiram em você? Opinião muito pessoal, mas de poder construir essa opinião nesse período, né, de trabalho dentro do futebol. Acho que, acima de tudo, a gente não pode esquecer que o futebol ele tem um cunho social muito importante. Assim como todo esporte, né? A prática esportiva, ela te ensina muitos valores que a gente vai, desde a infância, ali construindo. Nunca fui atleta de alto rendimento, mas sempre pratiquei e sempre vivi nesse mundo do esporte. Então, o básico é que a gente aprende que um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, né? E a vida traz isso pra gente. Então, o saber lidar com momentos difíceis, com momentos de alegria, nada melhor do que você ter uma vitória, você conquistar algo que você batalhou muito por isso. E o esporte, nesse paralelo, você pode conquistar em uma prova que vai te durar 10 segundos ou numa partida que vai durar 90 minutos. Sim. Né? E que ao final você vai ter um resultado, seja ele positivo ou não. Então, isso a gente leva para a vida, a gente começa a construir como valores. Então, para mim, o primordial é que o esporte ele tem esse lado social. E mais ainda quando a gente fala de um esporte feminino, de uma mulher poder estar dentro do esporte, praticando ou atuando como profissional. E, acima de tudo, o esporte também ele traz para a gente noções de respeito. Né? Você respeitar o adversário, você respeitar a pessoa que está ali atuando por uma outra equipe, por uma outra seleção, quando a gente está falando de um país. Você tem que, acima de tudo, respeitar os limites do corpo, o limite de até onde você realmente consegue ir. Então, quando a gente fala de um ambiente acadêmico, como você perguntou, né? Podendo ser professora para pessoas que, acima de tudo, o que eu posso perceber é que o esporte ele brilha aos olhos de muita gente, né? Todo mundo quer ou estar praticando ou estar vivenciando o esporte. Então, ele traz esse desafio, ele traz a todo momento essas mudanças, né? De a vitória ou a derrota, de como saber lidar. Então, quando a gente está ali na frente, podendo falar para pessoas que querem trabalhar com futebol ou com qualquer outro esporte, que querem vivenciar esse mundo esportivo, lógico que a gente tem que trazer a discussão assuntos técnicos, né? A gente tem que falar, na verdade, sobre demandas técnicas para pessoas que querem se especializar nisso. Claro. Mas, acima de tudo, a gente não pode esquecer que o esporte ele passa por políticas sociais, ele passa por demandas culturais, ele passa por momentos de identificar a fraqueza e o que a outra pessoa tem de força e ter respeito acima de tudo com isso.
Então, toda vez que eu sou convidada para poder falar sobre o futebol feminino ou sobre o futebol, especificamente nesse curso de MBA que eu falo sobre o futebol feminino, não somente sobre as curiosidades do futebol que todo mundo quer saber, né? Os bastidores do futebol, as histórias do futebol, mas também sobre a importância disso como uma política social, como algo que a gente tem que trazer também para desenvolvimento e especialmente crianças, né? Se a gente puder desde pequeno ali incentivar a prática do esporte, tudo que o esporte traz de positivo para o ser humano, acho que é nosso papel também de poder fomentar isso. Aí você falou de brilho nos olhos e deu para ver o brilho no seu também, Muito, muito. falando sobre isso. Só para fazer um parênteses, né, que acho que a gente está aqui conversando e a gente vai conhecendo a história das pessoas, o poder trabalhar com futebol para mim sempre foi um sonho, né? Não era o que eu tracei na minha carreira e entrei no futebol, mudei muito o rumo da minha carreira para poder trabalhar com futebol. A maternidade ainda é um assunto que me balança muito exatamente por essa dúvida, né? O ser mãe, a maternidade vai interromper a minha carreira, algo que eu sempre quis, algo que eu consegui, né, atuar e poder trabalhar, não só de nível de administração, de organização, mas também de poder vivenciar tudo que o esporte traz de positivo. E eu fico nessa dúvida. Eu confesso que é uma luta lá em casa ainda. O marido quer, eu não sei se eu quero, e aí a gente Você vai. tem medo de fechar as portas para você? Tem. Eu tenho medo, eu acho que toda mulher tem esse receio, né? Quando você está numa empresa, principalmente iniciativa privada, de que aquele momento de encarar a maternidade, de poder, né, de ter que vivenciar tudo que a maternidade traz e o retorno. Como vai ser, né? Quando eu voltar, será que vai ser a mesma coisa quando eu Do tempo que você ficou iniciei no tempo afastada, que né? fica afastada? Então, é um pouco dessa dúvida, mas eu acho muito bacana poder ouvir esses depoimentos e trocar essas experiências, porque são coisas que também, como mulher, eu penso como um desafio para minha vida pessoal também. Que bacana, eu já ia perguntar também se você tinha intenção da maternidade, você já ficou balançada com Desperta a a história. curiosidade, né? É verdade. É engraçado que o homem não tem essa preocupação, né? Assim, ele É. pode ser pai e ser qualquer coisa que ele quiser. Assim, né? Às vezes não precisa nem ser pai, né? Verdade, mais facilidade de ser Aham. homem. Falando então também de brilho nos olhos e o trabalho social, a Blink, né, é patrocinadora das Espartanas, né, que é o time feminino do América. E qual que é a importância que você enxerga das marcas apoiarem o futebol, principalmente times femininos dentro do É esporte? essencial, né? Como eu disse anteriormente, pensando ainda mais num contexto histórico de crescimento, de desenvolvimento, de mais espaço para as pessoas poderem trabalhar e acompanhar, ser um público, né? A gente ter o futebol como um produto. A gente precisa cada vez mais de marcas que realmente enxergam no futebol feminino o que ele tá mostrando para a sociedade. Aí a gente fala de um cenário ainda no Brasil, assim, que o futebol feminino está num momento de crescimento mundial. Então, quando a gente recebe o interesse de empresas, né, como a Blink, que traz esse interesse de realmente de reconhecimento do papel da mulher, dela realmente ter o espaço dela na sociedade, independente se ela vai ser uma atleta, se ela vai trabalhar dentro do futebol, a gente poder ter esse apoio é um contexto, é uma roda, né? Ele vai girar. Você traz mais visibilidade, você traz mais apoio, você vê pessoas sabendo que existem empresas e valores que apoiam, né, a modalidade, que apoiam esse momento. A gente tem muito esse lema dentro da América, falando do futebol feminino. Nós só queremos trabalhar. A gente só quer trabalhar. E a gente quer trabalhar com futebol. É algo que a gente gosta, como várias outras possibilidades na vida de profissões, a gente só quer trabalhar. A gente só quer ter nosso espaço para trabalhar e que a gente faz um bom trabalho. A gente quer mostrar para as pessoas que a gente faz um bom trabalho e que todo mundo possa ter o seu momento ali de apoio. Então, quando a gente vê empresas que apoiam, que têm interesse pela modalidade, que têm interesse pelo trabalho de mulheres, isso faz a gente cada vez mais também estar motivada para esse contexto de desafios aí. Claro. É uma escolha muito corajosa, né, gente? Resolver trabalhar com futebol, ainda mais em Minas também, né? Que não tá lá no eixo São Paulo, que é o principal, que passa na Globo, né? O tempo todo, nas principais emissoras. E eu trabalho na Blink e tenho muito orgulho disso quando eu falo onde que eu trabalho e que a Blink já patrocinou outros times femininos e hoje está com o time do América. Isso faz toda a diferença porque é um trabalho social mesmo. Né? Além do incentivo do esporte, o esporte feminino, mostrar isso para as pessoas que existe, que elas vão lá apoiar, assistir os jogos, faz muita diferença. Então, eu tenho orgulho
sinceramente, fazer parte de uma empresa que reconhece isso mesmo e vê a diferença que faz, né? Vocês querem trabalhar e as empresas precisam do apoio de vocês. Vocês precisam do apoio da empresa, Seja uma das parceria muito marcas. duradoura, né? Muito produtiva. Sim, a gente gosta muito de ser parceiro de vocês. Michele, agora eu tenho uma pergunta para você. Eu queria saber como que você, na sua arte, seja na música, na tatuagem, consegue se expressar para promover mensagens de empoderamento feminino e também racial. Como que você consegue se posicionar dessa forma? Através das letras, na música, né? Na composição. Eu tô sempre focada nas temáticas sociais, assim, no racismo, no machismo, na filosofia Ubuntu de união, né? Da necessidade de, da humanidade se ver como um todo, né? E da preservação ambiental, da política. Eu acho muito importante usar a arma como ferramenta de transformação social, assim, não só. Claro que é importante a música como entretenimento também, Claro. mas eu acho que é muito importante usar essa ferramenta para passar mensagens necessárias. Sim. Você tem até uma música, né, que fala sobre cabelo, uma Aham. música bem Foi bacana quando que a gente se fala, conheceu. é verdade, sobre cabelo, sobre, né, a importância da pessoa conhecer suas raízes. Como Sim. que foi esse processo? Eu quis falar na verdade, o Lucas Ucá, que é parceiro nessa música, ele fez o refrão, né? Que é qual é o seu shampoo? O que você passa, nega? Só que ele é um homem branco, né? Falando disso, assim, ele chega com esse refrão, fala, eu fiz essa música pensando em você e no cromossomo africano, e tal. E eu falei, velho, então eu posso complementar, né? Tipo, para falar com com propriedade, né? Para falar do meu cabelo, para contar um pouco assim da minha experiência da transição, né? Porque como a maioria das mulheres que tem cabelo cacheado, eu passei pelo processo de alisada, né? Para ser aceito, para ser mais fácil, É, né? e no meu caso, eu nem tive muita escolha, assim. Minha mãe, desde pequenininha, ela cortava meu cabelo muito curtinho. E quando eu fiz 10 anos, ela deixou crescer um pouco, me levou no salão e alisou. E eu voltei para casa maravilhada, porque era a primeira vez que eu tinha um cabelo, né? E eu alisei até engravidar da minha primeira filha. E foi como eu tive a segunda logo em seguida, foi o maior período que eu fiquei sem alisar o cabelo. Aí eu descobri como era o meu cabelo, que eu nunca tinha visto ele na forma natural. Então eu quis falar disso, assim, contar um pouco dessa história através da música. E para encorajar outras mulheres, né, a experimentarem isso, assim. E tem um movimento, né, acontecendo, assim. Hoje, felizmente, assim, a maioria das mulheres estão deixando progressivas, químicas de lado e assumindo. Sem contar a indústria também, né? Investindo Sim, em mas não tinham, produtos, né? né? A gente vê hoje na TV também É. muitos exemplos de cabelo que a gente quer ter, que quer ser, Sim, você né? vê Que uma é Maju, né, apresentando, né, fantástico. com aquele cabelo maravilhoso. Tem a Aline, né? No As jornal, crianças crescem se vendo representadas ali, né? com essa referência, né? Quando eu era criança, eu lembro que eu folheava as revistas de moda da minha mãe e só tinham mulheres brancas de cabelo liso, de traços finos. Então eu ficava me sentindo inadequada, feia, né? Tipo, a gente não se acha bonita porque a nosso estereótipo não está ali dentro de uma revista de moda, não está na televisão, né? Não está no programa que você assiste, né? As paquitas, louras, né? Tipo, era todo um padrão europeu, né? A gente vivendo no Brasil e a beleza é branca, lisa. E aí a música vem para falar disso e de outras questões, assim, né? Fazer a gente refletir, né? É. Isso é importante. Bacana. Fernanda, conta pra gente sobre o Mulheres na Produção? Mulheres na Produção, né, é um projeto bem grande, aí bem famoso aqui em BH. Queria que você contasse como que foi a fundação dele, quais são seus próprios planos, os próximos planos para ele, o que que você está preparando aí pra gente? Bom, Mulheres na Produção, ele nasceu em 2018, quando eu tive
uma exaustão profissional. E trabalhar com eventos é uma profissão muito exaustiva mesmo. A gente tem que entregar muito, sabe? Entregar muito conhecimento técnico, muita dedicação física, né? A gente trabalha por horas aí. Eu já cheguei a fazer 24 horas trabalhando, sem romantizar a profissão. Hoje isso não é o que eu quero para mim mais e nem passo isso para outras mulheres que estão entrando no mercado. E a gente está desconstruindo isso também atualmente no mercado. E eu sempre vivi principalmente depois que a minha filha nasceu, eu sempre vivi esse desafio na profissão. Eu amo o que eu faço, mas eu não quero mais, porque eu quero ter qualidade de vida. Como conciliar isso? Então sempre foi um desafio muito grande, uma luta muito grande. E aí em 2017 eu resolvi parar. Eu fazia já a produção geral de grandes eventos aqui em Belo Horizonte, e eu sonhava com as pessoas me chamando no rádio. Sonhava, assim. Então, assim, eu cheguei aonde eu queria e quando eu cheguei lá eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu pedi demissão da agência que eu trabalhava na época, saí. Falei, você é fotógrafa, né? você é fotógrafa. Porque eu amo fotografia também. E aí fiquei um mês fotografando, eu já fotografava um tempo, fazendo alguns ensaios femininos. E aí eu fui convidada por uma startup que era a Simpla, para participar do time da Simpla. Fiz processo seletivo normal, passei no processo seletivo e entrei para um time dentro da Simpla que atendia os produtores de eventos. Eu era atendida por eles na época. E através da Simpla eu viajei o Brasil inteiro. Fui trabalhar em outros tipos de eventos, porque aqui eu sempre trabalhei com show, festa, festival. E aí eu fui trabalhar em evento esportivo, fui trabalhar em evento corporativo, congressos, e aí a minha visão do mercado ampliou. E quando eu continuei indo para os eventos e fiquei ali sentadinha como uma prestadora de serviço, eu não era mais a produtora correndo para lá e para cá, né? coordenando, eu comecei a observar as mulheres dos bastidores. Falei, gente, é uma mulher ali coordenando, é outra ali. E aí eu via uma passando um desafio. E aí eu comecei a me questionar, quem são essas mulheres? Quais são as suas histórias? E comecei a me questionar também, será que elas passaram pelos mesmos desafios que eu passei para entrar no mercado? Né? Porque nós, normalmente, somos o braço direito de algum homem que é dono da agência, que leva todos os créditos, né? E quem dava visibilidade para essas mulheres? E aí, na época, eu pesquisei, não encontrei nada do tipo, e falei, ó, vou criar um projeto, Mulheres na Produção. E aí, no início, eu criei muito no sentido de dar visibilidade para as minhas amigas, comecei a se rolar ali no Instagram do Mulheres na Produção, os primeiros posts, eu tô contando a história das minhas amigas, e elas sempre deixavam uma mensagem para as mulheres que queriam entrar no mercado. Sensação. E aí, a partir disso, eu fiz vários encontros. Aqui em Belo Horizonte, a gente faz roda de conversa, faz algumas ações, exatamente para fortalecer ali o nosso mercado, né? Dar mais visibilidade para as mulheres e fortalecer. E e o ano passado eu resolvi investir realmente em mulheres na produção, depois de fazer alguns eventos, alguns formatos formativos, de formação, de educação, né, para compartilhar o conhecimento. Eu resolvi criar uma escola de produção de eventos direcionada para mulheres. E agora eu estou nesse desafio que vem por aí. Em janeiro eu fiz o primeiro encontro nacional de mulheres na produção. A gente teve 300 mulheres de 11 estados diferentes. E foi aqui? Aqui em Belo Horizonte, por enquanto eu não abro mão de ser aqui. A gente teve mulheres Amazonas assim, Manaus, vários estados. Quando a gente passava pelos corredores e ficava escutando sotaque, sabe? Eu consegui trazer no palco, né? A gente tinha uma programação de entre painéis e palestras, eram mais de 40 mulheres ali já renomadas no mercado de vários segmentos. Levei uma produtora de eventos esportivos, incluí o esporte ali, porque né, tem várias mulheres que querem trabalhar no esporte também. Trouxe a coordenadora geral do Rock in Rio de Lisboa, trouxe a diretora artística do Rock in Rio Rio. Então, foi uma troca muito grande, assim, para a gente abrir o ano com um calendário aí, com vários eventos e ações que estão vindo por aí. Sensacional. Gente, agora eu tenho uma pergunta coletiva. Eu queria que vocês falassem com as experiências de vocês aí, como que vocês veem o papel da representatividade feminina no mercado de trabalho? Vocês acham, assim, que as mulheres realmente estão conquistando cada vez mais espaço em áreas que antes eram dominadas só por homens? Eu acho completamente, assim, não tem nenhuma área hoje, acredito, estou falando como baseado em dados, mas eu imagino que tem mulheres em todas as áreas, assim, de esporte, a construção civil, né? Tipo, a mulherada tá invadindo mesmo. E porque, como você falou, o lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? Tipo assim, nada limita o sonho e a vontade que uma mulher tem, assim, de ir para o espaço a mergulhar no fundo do mar
e qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, eu acho que a única coisa que a mulher não pode fazer, que o homem pode fazer, é andar na rua sem preocupar com assédio, né? Terminar um relacionamento sem medo de morrer, esse tipo de coisa. Tirando isso, a mulher pode fazer qualquer coisa e elas estão dominando tudo, né, gente? Tipo, é bonito de ver isso. Muito bonito. Isso, e na Blink, por exemplo, né, nós temos os setores diversificados e, por exemplo, a minha chefia, né, é a chefia, né, então assim, eu vejo, por exemplo, setor de marketing, por exemplo, tem uma chefia, também tem uma gerente, né, eu tenho também uma gerente, então assim, RH, departamento pessoal, então assim, são ligados às mulheres, vamos dizer assim, então é isso, e assim, é tão gratificante você chegar na empresa e olhar, assim, é algo que inspira, né? Às vezes chega assim meio desanimada, aí você vê, né, uma chefia ali dando ordem, não, vamos fazer assim e tal, né? A gente vê isso no dia a dia nosso e às vezes a gente chega com alguma demanda, né? Como que a gente vai resolver isso? Aí já vem aquela outra ideia de uma outra mulher, né? Então assim, é uma coisa que empodera a gente a cada dia mais, assim, a gente vê o crescimento. É claro que a gente tem muito caminho ainda a percorrer, mas o que a gente está hoje, a gente já alcançou muita coisa. Ver que a gente pode chegar lá. Sim, com certeza. Esse apoio, né, entre nós. Eu acho que realmente está acontecendo um despertar coletivo. E eu acho que quando a gente entende, que quando a gente se reconhece, né, como mulher, como profissional, a gente fica mais atenta a abrir espaço para outras mulheres, né? E eu acho que isso fortifica as nossas ocupações em diversos lugares. E a gente fica mais atenta também aonde está faltando mulher, né? E eu acho, e eu observando a minha filha crescendo agora, que ela tem 12 anos, eu já observo essa nova geração com um olhar completamente diferente. A minha filha, por exemplo, ela observa uma propaganda, ela me fala, mamãe, tá faltando mulher. Ou quando é uma propaganda só de mulher, ela teve uma prova do Big Brother, que ela assistiu, era um tanto de... Era uma prova de cabelo, tonalizantes. E aí as caixinhas dos cabelos tinham foto das mulheres. E ela veio correndo até mim e falou assim, mamãe, tem 20 caixinhas e só tem uma mulher negra. Então, assim, essa geração que está vindo agora, se nós, né, nessa geração, nós já estamos com essa consciência que nós estamos ocupando espaços, né, que por muito tempo foi aí nos proibido, né, as nossas ocupações, essa nova geração está vindo muito mais forte, né, e nós, enquanto mulheres, enquanto mães, eu acho que a gente tem esse papel fundamental também de trabalhar, né, essa nova geração para elas entenderem que elas não precisam passar pelas dificuldades que nós passamos para desbravar os nossos caminhos para elas virem, né? Então, sonhos, assim, muita esperança. Quais são os sonhos de vocês aí para o mercado de trabalho? Já tinha pensado na resposta aqui da representação. Pode falar as duas coisas, já complementa aí, pode falar. Mas acho que, concluindo, né, a representatividade, ela traz pra gente também, acho que falando aqui nós quatro, vocês que estão aqui, traz pra gente também um senso de responsabilidade. Porque a partir do momento que a gente alcança essa possibilidade de representatividade, a gente também se torna responsável por ser exemplos, né? E a gente tem que ser os exemplos positivos, né? Realmente é ensinar pelos exemplos positivos. Então, somos mulheres, conquistamos um pequeno pedaço, uma possibilidade, uma oportunidade dentro de um mercado ou desafios das nossas vidas pessoais. Então vamos lá, a gente está conquistando a representatividade. Então a gente se torna ainda mais responsável por aquilo que a gente representa, né? E é isso, é uma criança poder olhar ali e ver, ó, existe a possibilidade da mulher estar na televisão, onde ela quer estar, trabalhar com o que ela puder trabalhar. O corpo não vai ser desculpa para poder proibir que ela faça alguma coisa, né? Ela pode sim fazer o que ela quiser, ela pode se vestir da forma como que ela quiser. Esses estereótipos começam a cair, né? Então, que a gente possa, além de ser responsável por isso, aumentar, né? Acho que mais ainda essa possibilidade e conseguir construir isso dentro da sociedade também. Então, não posso dizer, né, isso é a pergunta, né, como um sonho, mas eu acho que também como um senso de responsabilidade do que a gente pode fazer de melhor para nossa sociedade. Bacana. Vocês complementam? Eu não tenho o que complementar, né? Maravilhosa. Gente, muito obrigada. A gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, então foi muito bacana.
Gostei muito de conhecer um pouco mais a história de cada um de vocês compartilharem com a gente, né? A gente vai ouvindo as histórias das outras e vai aprendendo muito mais até sobre a gente mesmo, descobrindo muito sobre a gente, né? Ouvindo as outras. E a gente vai servindo de exemplo mesmo, como você disse, né? Grandes poderes, também grandes responsabilidades. Então a gente vira inspiração para as pessoas mesmo, principalmente para crianças, Sim. né? Então a gente vira referência mesmo. E que bom poder ser referência para alguém, né? Que alguém aprendeu algo com a gente, que se inspirou na gente. Então, encerrando aqui o nosso podcast, Fernanda, Michele, Luísa e Josi, suas histórias e perspectivas enriqueceram muito aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer também a Blink, né? A internet favorita dos mineiros, por proporcionar esse espaço e diálogo de reflexão nesse momento, e a Jovem Pan, que é a parceira da Blink, que nos apoiou e também disponibilizou toda a estrutura para que esse bate-papo tão bacana acontecesse. Então, lembre-se sempre, o mercado de trabalho pertence a cada um de nós e juntos podemos quebrar barreiras e alcançar nossos sonhos. Até o próximo episódio do Pod Blink. Um beijo. Vou dar até beijinho!